Olá, meu nome é Roberta Gresta, eu estou aqui a convite da Comissão da Participação Feminina da Justiça Eleitoral da Paraíba, presidida pela minha querida amiga Ana Carla, para falar um pouco com vocês nesse período agora, né, que nós estamos aí no nosso confinamento, um pouquinho sobre os avanços da jurisprudência do TSE, especialmente as questões mais atuais ligadas à participação das mulheres na política. A gente sabe que já de um tempo, né, tanto o STF quanto o TSE consolidaram a relevância de que a proteção em relação às cotas das candidaturas femininas de 30% nas listas de candidatos proporcionais necessitava de apoios para se tornar efetiva, ou seja, a dimensão dada à norma deixou de ser aquela meramente nominal de uma reserva de vagas dentro dessas listas de candidatos proporcionais e passa a ser, por decisão do STF e do TSE, de efetivação de garantias reais de competitividade. Então, nós temos principalmente regras que vão designar a participação também nos recursos financeiros e no tempo de propaganda. E além disso, a jurisprudência do TSE também caminhou, e aí o avanço que a gente começa a ter no reconhecimento de que o lançamento de candidatas meramente nominais, formais, para completar aquela cota, poderia, em algumas situações, ser característicos da fraude à cota de gênero. Nesse sentido, a gente vê um direcionamento da jurisprudência do TSE para que a gente tenha uma proteção efetiva e também uma possibilidade de punição em algumas situações em que essa cota vier a ser desrespeitada. Só que hoje, gente, eu queria tratar com vocês de uns aspectos mais atuais da nossa jurisprudência lá do TSE e que estão também dando novos contornos a esse resguardo desse espaço da participação feminina, que eu destaco aqui muito positivamente como aspectos que saem de uma leitura tutelar da participação dessa mulher na política. O que seria essa leitura tutelar? Né? Uma coisa é nós reconhecermos, nós sabemos da hostilidade do próprio ambiente da política ainda às mulheres, nós sabemos do atraso gritante do Brasil na sua posição de igualdade de gênero, inclusive em relação a países com índice de desenvolvimento humano muito abaixo do nosso, e percebemos sim que existe uma recalcitrância dos partidos políticos de meio ainda muito machista, muito misógino, de reconhecer a possibilidade de participação das mulheres. Então, por isso é muito importante que a gente tenha assegurado, né, por esses meios que nós temos visto de efetivação da participação das mulheres na política, chances reais, espaços reais para que essas mulheres venham a se lançar candidatas e possam efetivamente disputar de igual para igual, levando seus melhores talentos, levando a sua competência, levando os seus atributos e sabendo também que a gente vai precisar sim de um tempo de maturação para que as mulheres conquistem esses espaços, inclusive dentro dos partidos políticos, e assim se firmem, né, em igualdade de condições com essa atuação, vamos dizer aí, de suporte da Justiça Eleitoral e do STF também para a preservação desses espaços. No entanto, existem, né, no embalo dessas medidas algumas leituras que pretendem ser um pouco mais tutelares. Tutela, a gente já pensa naquela situação em que, em lugar de eu estar reconhecendo que alguém é capaz e dar a ela o espaço para mostrar essa capacidade, a gente começa a ter uma atuação que é quase infantilizadora, que é também discriminatória, na medida em que ela coloca a mulher como um ente, uma pessoa muito menos preparada do que seria um homem, para, por exemplo, ter o discernimento sobre o próprio cumprimento da lei, sobre outros critérios, né, a própria atuação dela em relação a como ela vai lidar com o seu processo de registro de candidatura e que tratam, então, essa mulher quase como, ou pretenderiam, né, tratar essa mulher quase como uma criança, né, evocando aquela ideia da tutela que já habitou o nosso Código Civil, né, no início do século XX, inclusive, em que mulheres tinham que ser tuteladas ou por seus pais ou por seus maridos. E nós sabemos que essa passagem na política também, ela foi séria. O início, os primeiros momentos em que se havia uma discussão sobre a possibilidade da mulher votar, eram também debates ligados a essa ideia de que a mulher não seria capaz, ou que se ela atuasse, ela seria apenas alguém cumprindo ordens, que ela não seria capaz de pensar por si, e ela estaria então seguindo ou o que diz o seu pai, ou o que diz o seu marido, e sem nenhuma condição de atuar. A gente vê alguns escritos antigos falando que era
muito degradante colocar a mulher naquele ambiente, querendo dizer que a política era um ambiente de grosseria e de rispidez, não porque homens tornassem esse espaço assim, mas porque como se fosse natural da política ser um ambiente como tal, e por isso as mulheres, veja só, para serem protegidas, elas não iam ser contaminadas pela, vamos dizer aí, baixaria que podia reinar na política. Então veja, gente, esse é o problema de uma visão tutelar, uma visão que coloca uma mulher como um ser inferior, incapaz, inclusive de se firmar nesses espaços, né? E aqui, obviamente, não estou defendendo a grosseria de algumas situações e mesmo de assédio, de violência psicológica e moral que a gente vê ainda, inclusive nos nossos parlamentos, e que aí sim o problema não está com as mulheres, o problema está, nesse caso, com homens que não sabem agir civilizadamente e respeitosamente nesses ambientes públicos, né? Mas aqui a gente vai dizer como essa leitura tutelar, ela felizmente não tem sido acolhida pela jurisprudência do TSE em 3 casos que eu quero trazer para vocês para ilustrar bem a minha fala. O primeiro deles a gente teve é o recurso especial eleitoral 19392, ele foi julgado em 17/9/2019. Esse caso, gente, é o famoso Valença do Piauí, né? Foi aquele caso em que, enfim, pela primeira vez, o TSE se debruçando sobre o mérito de uma ação que versava sobre fraude à cota de gênero, reconheceu que a gente tinha ali uma nulidade que atingiria toda a lista proporcional. Então foi um efeito bastante severo, né, em que se considerou que já que a lista lá atrás tinha sido composta de forma fraudulenta para colocar mulheres que não eram mulheres destinadas efetivamente a competir, toda essa lista não poderia ter sido levada à disputa eleitoral e, portanto, toda ela ficava invalidada e a gente tinha, então, um efeito ali de anulação, inclusive, de todos aqueles votos relacionados. O ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que houve defesa da tribuna, inclusive, nesse julgamento do TSE, e nós chegamos, inclusive, a ter um voto nesse sentido, de que a declaração de nulidade não atingisse as candidaturas femininas que eventualmente tinham sido eleitas no bojo dessa coligação. E por que eu digo que isso seria uma leitura tutelar do instituto que nós estamos falando? Porque, veja, gente, a partir do momento que a gente reconhece o efeito da fraude e a partir do momento que a gente sabe que a proteção que a gente busca para nossa para essa questão das cotas, ela é do gênero e não de indivíduos específicos, essa defesa ela acaba vindo assim, olha, enfim, a gente conseguiu inclusive eleger uma mulher mesmo cometendo fraude em algum nível, então vamos salvar o mandato específico dessa candidata fulana ou ciclana que foi eleita. Isso aí é uma deturpação, né, essa leitura, a meu ver, ela é deturpada do objetivo da cota, que é a adoção efetiva de políticas públicas voltadas para a participação feminina. Então a gente não tem que se contentar em determinadas situações, porque uma mulher acabou sendo eleita, né, ainda e aí eu não estou discutindo se ela estava ou não envolvida na fraude. O ponto é, o tratamento decorrente da anulação daquela lista proporcional, ele não tem como ser segmentado para salvar, vamos dizer aí, como prêmio de consolação, uma determinada candidatura feminina que tenha sido consagrada, eleita, a despeito da fraude. Então, positivamente nesse caso, o TSE entendeu, por maioria, que a nulidade atingiria a todos, inclusive as mulheres eleitas. Na mesma linha, a gente vai ter o julgamento do recurso especial 33986. Ele teve o seu julgamento concluído até um pouco antes, em 15 de agosto de 2019, e esse caso, gente, ele versava sobre a infração ao 30A, arrecadação e gastos ilícitos de recursos. E o que aconteceu no caso? Uma mulher que teria recebido, então, já na esteira da jurisprudência do STF e do TSE, recursos de campanha para, naturalmente, investimento na sua própria campanha ou em atos de campanha que a favorecessem de alguma forma, transfere a maior parte desses recursos para outros 2 candidatos, o candidato a prefeito, que era até seu companheiro, e um candidato a vereador. Essa candidata foi eleita vereadora, assim como foi também eleito vereador este que teria sido beneficiado com os recursos que ela transferiu.
E no caso, foi-se considerada que havia uma fraude, a partir do momento em que essa mulher ela foi utilizada como uma ponte, né? Ou seja, aqueles recursos que ela recebia, direcionados à sua própria campanha, ela estava transferindo para terceiros e com isso ela acabava então desvirtuando essas pessoas envolvidas, não só a mulher como os homens que se beneficiaram, desvirtuavam a finalidade de um recurso de natureza vinculada, que era a promoção de candidaturas femininas. E aí a grande discussão foi: ok, reconhecido ilícito, cassar o mandato também dessa mulher, isso implicava em a gente, né, dar um tiro no pé, fazer uma ação contraditória com o objetivo de proteção de cotas? De novo, o TSE, a meu ver, acertadamente conclui que não, que é ao contrário, medida necessária para que a gente dê a efetividade às cotas, que aquelas pessoas envolvidas conscientemente numa situação em que esses recursos estavam sendo desviados, fossem eles homens ou mulheres, deveriam ser punidos, inclusive com a cassação, porque não estava nas mãos, como não está nas mãos de nenhuma mulher individualmente, né, fazer um mau uso daquele espaço criado para proteção às candidaturas femininas. E da mesma forma, não vamos aqui endossar, como eu disse, uma visão de que essa mulher não teria capacidade, discernimento, de no meio daquela situação definir, né, se ela sabia ou não o que estava acontecendo em relação aos recursos. Ela recebe recursos para investir na campanha dela, ela direciona esses recursos que eram necessariamente vinculados a candidaturas femininas, ela se despoja deles para os homens, e a gente ainda tem aí um aspecto interessante, que é o efeito cascata, né? Porque o valor em si considerado era baixo, girava em torno de 12 mil reais. E um dos argumentos foi que então você não tinha potencialidade ali de que esse ilícito tivesse alguma gravidade, exatamente pelos valores envolvidos. Mas essa, gente, é a típica situação em que nós temos, a exemplo do que acontece, por exemplo, nos crimes ambientais do direito penal, um delito por acumulação. O que quer isso dizer? Veja, matar, às vezes, um animal silvestre não vai pôr em risco toda uma fauna. Mas se cada pessoa achar que pode ir lá matar um determinado animal silvestre, isso coloca em risco. Então, esses delitos por acumulação estão da mesma forma ligados aqui. Eu não posso considerar que aquele grande volume de recursos que sai do fundo partidário, do fundo eleitoral, distribui entre os diretórios nacionais, depois entre os regionais, entre os municipais e chega numa candidata vereadora, eu vou considerá-lo só pela perspectiva dos 10 ou 12 mil reais. Porque a violação aí está no próprio comportamento, nessa recalcitrância dos partidos, em sabendo que eles devem dar a destinação aos recursos e também os seus candidatos, fazer ouvidos mocos a todo esse discurso e simplesmente falar: não, eu vou passar o recurso para o homem, e a gente tem então a frustração do objetivo da norma. E o último caso que eu quero falar aqui com vocês é um agravo interno no recurso especial 126753, já é aí o 060 indicando que é o processo judicial eletrônico, portanto de 2018, que foi julgado em 3 de março de 2020. Esse caso, gente, ele traz uma questão de fundo bastante singela, que era o fato de que uma candidata que teve seu registro indeferido foi intimada por mural eletrônico via PJE. Ela não tinha advogado, porque o registro dela não havia sido impugnado. Já é até importante dizer que era um registro apresentado ao apagar das luzes ali em vagas remanescentes, já com toda a cara de cumprimento formal da cota. Essa candidata foi indeferida porque faltou a ela uma certidão, o partido foi intimado por mural eletrônico, não apresentou a certidão, ela tampouco, e depois ela foi indeferida. E o argumento era, por parte do TRE de Santa Catarina, que julgou esse processo, que para proteger essa candidatura feminina, a gente não poderia dar eficácia à intimação pelo mural. E aí, gente, vejam vocês, o mural eletrônico ele foi usado em larga escala, né, durante as eleições de 2018. A gente teve aí para todos as finalidades, e o mural eletrônico vale com pessoas sem advogado. Lembrando que o mural eletrônico, ele é, na verdade, um desenvolvimento daquele mural físico, que obrigava todos os candidatos a se deslocarem à sede do TRE, que seria o caso, né, em 2018, ou aos cartórios nas eleições municipais, para saber o que estava acontecendo com o seu processo. Então, o fato de que hoje esse mural ele está na internet e até permite um acesso bem mais fácil aos interessados, não traz em si nenhum prejuízo. E aí eu repito, o argumento meramente tutelar, de que uma mulher, ao contrário de um homem, não poderia acompanhar
o mural eletrônico e saber o que está se passando com o seu registro, ele é tutelar. É claro que não foi dito, gente, com essas letras, né? Mas aquele ar de dizer, ai, mas era uma candidatura feminina, então tem que salvar a qualquer preço, também, felizmente, por maioria, não teve êxito e é importante que a gente repise, então. O espaço vai ser assegurado à participação feminina por decisões como diversas que têm sido dadas pelo STF e pelo TSE. Mas é muito importante que a gente saiba que isso não resvala de modo algum por tratar mulheres como criaturas inferiorizadas, incapazes de lidar com a sua própria candidatura, com as consequências daí. E mais, a gente não pode deixar que algumas ações individuais, né, usem de escudo por vezes, não aqui querendo dizer que alguma dessas mulheres especificamente agiu como especial má fé, não é isso, mas a gente não pode criar a situação em que invocar a condição de mulher seja suficiente para a gente desobedecer, deixar de cumprir outros aspectos normativos, como esse, por exemplo, que é o acompanhamento das intimações por mural eletrônico. Lembrando então que para as próximas eleições municipais, inclusive, nós teremos já a previsão muito clara na resolução de registro de candidatura 23609 de que as intimações são sim todas feitas por mural e já no registro de candidatura partidos, candidatas e candidatos terão que assinar então uma declaração informando que se comprometem a fazer o acompanhamento do mural. Então, gente, terminando aqui essa conversa rápida com vocês para deixar aí essas notícias sobre essas atualidades e reforçando então, né, a importância de que a gente tenha cada vez mais assegurados os espaços de participação da mulher na política. Isso não é favor, isso não é gentileza, isso é questão de direito, é questão de direito fundamental. E a partir do momento que esses direitos sejam assegurados, né, se não por bem, pelo menos aí com um pouco da imposição da força dos nossos tribunais, que a gente saiba fazer uso deles com responsabilidade e em favor do amadurecimento da nossa democracia. Um abraço a todas, um abraço a todos e eu espero estar em breve com vocês aí presencialmente no meu querido TRE da Paraíba. Um abraço.